Eu já queria chamar o pastor Rodrigo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus pela vida do céu e do Senhor. Pastor Rodrigo é da Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, também conhecida como ADAI, né? E que nós conversamos tudo por e-mail, conversamos com a Gabriela e ele prontamente aceitou o nosso convite de estar aqui, trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas, que eu tenho certeza que vai ser algo sobrenatural, que vai trazer um alimento para as nossas vidas. E quero agradecer, pastor, obrigado pelo carinho, obrigado pela honra, em nome de Jesus. E você pode estender suas mãos para cá, para que a gente possa orar pelo servo do Senhor. Pai, estou impondo as minhas mãos sobre a vida do teu filho e quero te agradecer, Pai, pois foi a tua vontade que o trouxe aqui, Pai. E eu quero te glorificar. Eu sei também que a tua vontade colocou uma palavra no coração do teu filho, Pai, que ele vai trazer para nós nesta noite. Que eu sei que tu já falaste com ele de uma forma grandiosa e não será diferente conosco, Pai. Usa o teu filho, Pai, da forma que tu queres, do jeito que tu queres, Pai. Eu te peço, Senhor, guarda a família do teu filho, a igreja do teu filho, pois ele está aqui, Senhor, fazendo a tua obra, Pai. Que os teus anjos estejam guardando, livrando de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Abençoa este ministério, Pai, que venha crescer cada dia mais para o louvor da tua glória, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, usa a vida dele, Pai, que ele diminua, mas que tu seja exaltado neste lugar, para a honra, glória e louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Aplausos, Senhor. A graça e a paz a todos os irmãos e irmãs, amém? Amém. Muito bom estar aqui, vocês, parabenizados por esse primeiro ano de muitos, até a volta de Jesus Cristo. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou esposo da Tatiane, sou pai, sou casado com ela há 11 anos. Pai de Davi, de 7, do Lourenço, de quase 2. Como o pastor já disse, somos aceitadores ali na região do Ipiranga. Conhecê-los, para mim, realmente é uma grande alegria. Uma igreja tão bem cuidada, tão bonita, não somente na sua estrutura física, mas a igreja são vocês, né? A igreja é vocês. E é muito bom ver um sorriso, um abraço. Me sinto em casa, até porque estou em casa, que é a família de Deus. Então eu não quero cansá-los de forma alguma, eu quero trabalhar com vocês um texto que tem queimado no meu coração, que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Estou aqui também com o pastor Dom, aqui de Guarulhos. Como eu estava na região, eu falei, vai para lá. É a tua região, vai para lá para a gente cultuar juntos. Depois nós teremos um tempo de discipulado juntos. Enfim, uma noite especial para mim. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Posso tomar essa água aqui, pastor? Vocês ficaram com vontade? Tem 4 copos aqui, eu divido, tá? Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Eu, Paulo, já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Por quê? Porque eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia.
e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Agora, previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me ajudar, me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus, acabei de ler esse texto, e a minha oração para essa noite é que eu não atrapalhe a Tua palavra, mas que eu seja um canal facilitador para a compreensão da Tua palavra através do Seu Espírito. Obrigado por essa igreja que está começando nesse ano. Cada vez mais ela cresça, não somente em quantidade, mas em qualidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos nós sabemos, ou pelo menos temos uma noção, do quanto o apóstolo Paulo escolheu sofrer nessa vida. Dificilmente alguém do século XXI decide sofrer, ou escolhe sofrer. Cada ano que passa, cada século que passa, as taxas de mortalidade, por conta de enfermidades naturais, elas vão caindo por conta do avanço da medicina. Então é quase que comum, cada ano que se passa, ou cada século, cada década, a gente tentar driblar a morte. Não é à toa, nós estamos tendo aí uma grande crise na Previdência. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Então a gente, enfim, difícil a gente ouvir hoje, nesse século, alguém que escolhe sofrer. A gente quer o melhor para os nossos filhos, o melhor para a nossa igreja, mas eu posso dizer uma coisa: Paulo escolhia sofrer. E por que ele sofria? Porque ele decidiu levar o Evangelho de Jesus Cristo com seriedade e com nobreza. Paulo foi, sem dúvida alguma, a maior expressão do cristianismo de todos os tempos. Paulo foi um homem de jejum e oração. Paulo foi um pregador incomum, um missionário incomum, um teólogo incomparável, sendo que os maiores textos em relação à quantidade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Paulo, sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook, foi, sem dúvida alguma, o maior plantador de igrejas do século I. Porém, de tudo que ele passou e registrou aqui nas suas cartas, esse texto que a gente acabou de ler nada mais é que o último bilhete que ele escreve em vida. Escute isso. Esse texto do capítulo 4 que nós acabamos de ler é o último bilhete dele em vida. E quem defende isso não sou eu. Quem defende isso
99% dos teólogos. Só para a gente ter uma noção, nesse momento Paulo ele se encontrava na antessala do martírio romano. Ou seja, quando ele escreveu essa carta para o Timóteo, seu discípulo, ele estava trancafiado numa prisão romana, esperando a morte a qualquer momento. Eu tive o privilégio de conhecer, em janeiro desse ano, essa prisão, ou pelo menos uma prisão que se compara a essa que ele vivia lá em Roma. E é no mínimo espantoso ver um homem num local daquele, um homem de Deus que tinha inteligência, sabedoria, mas ele encara esse último momento da vida dele, o último bilhete, de maneira positiva. Apenas por questão histórica. É muito importante a gente entender que Paulo aqui ele sofre 2 prisões em Roma. A primeira prisão que ele sofre é uma prisão por conta de alguns judeus o acusarem de estarem deturpando as leis de Moisés. Ele sofre a primeira prisão. Só que logo depois ele é solto. Mas depois, por volta do ano 64 depois de Cristo, quando Nero é o imperador, Nero é tão louco, mas tão doido, mas tão esquizofrênico, mas tão maluco, que ele coloca fogo em Roma. E aonde ele coloca fogo em Roma? Ele coloca fogo na periferia de Roma. Por quê? Porque lá moravam os cristãos. Só que o fogo, ele achava, que pegaria só na periferia, mas o fogo se alastrou. Então, o que era para queimar só a periferia, incendiou Roma inteira. É óbvio, como covarde que ele era, medíocre e assassino que ele não assumiu a responsabilidade. Quem foi então, ou quem foram os responsáveis pelo incêndio? Os cristãos. É nesse momento que começa a grande perseguição romana aos cristãos. Quem é um dos maiores líderes do cristianismo nesse momento que está vivo? É Paulo, é Pedro. Somente quero falar sobre Paulo, porque o texto é de Paulo. Mas Paulo e Pedro são presos nessa época. Paulo, então, ele sofre uma consequência por um erro do Nero, e agora ele toma a bordoada e ele é preso. Como Paulo é um dos grandes líderes do cristianismo naquele momento, Nero decide prendê-lo e, enfim, é por isso que ele se encontra aqui na antessala do martírio. Ele está pronto a ser degolado, mas mesmo assim, na antessala do martírio, ele decide escrever uma carta. Lendo e relendo essas últimas palavras dele, que a gente acabou de ler, antes da sua morte por Nero, é possível a gente perceber um pouco do que Paulo pensava a respeito da vida cristã. E aqui que eu começo a pregar. Paulo entendia que o céu não era aqui. Você pode falar assim, pastor, mas isso para mim é óbvio, o céu não é aqui. Quando a vida é dura com a gente, nós temos a tendência de achar que o céu não é aqui. Mas quando as coisas andam muito bem, a gente até se esquece que existe céu. Mas Paulo entendia que o céu não era aqui. Paulo entendia que nessa vida ele não passaria por tapetes aveludados, nem Paulo caminharia por ruas de ouro, tampouco receberia galardões dos homens, mas na maioria das vezes ele cruzaria, assim como eu e você, vales de lágrimas. Paulo entendia que o sofrimento que ele estava passando não era um sinal que Deus estava longe dele, mas ele entendia que os sofrimentos do tempo presente não poderiam ser comparados à glória que seria revelada na eternidade. Por conta disso que ele escreveu um dos seus textos, abre aspas para ele, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo entendia que não há vida cristã sem luta, não há vida cristã sem sofrimento. Porém, o crente não deveria sofrer por coisas erradas, mas sempre estar pronto a sofrer pelo Evangelho. Paulo entendia que quando sofremos por uma causa nobre, urgente e eterna, fazemos com alegria, ainda que as lágrimas rolem pelo nosso rosto. Paulo já entendia no primeiro século que um autor foi escrever, depois de anos,
A vida cristã não é um parque de diversões, mas é um campo de lutas. A vida cristã não é uma sala VIP de um aeroporto, mas uma arena de combates. A vida cristã não é uma estufa espiritual, ou não é uma bolha espiritual onde a gente faz alguma coisa para Deus e Ele nos livra de tudo. Não, é um terreno de espinhos. Só para a gente ter noção, Paulo foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado e preso em Filipos, ele foi escorraçado de Tessalônica a Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, duramente atacado em Éfeso, acusado em Cesareia, vítima de naufrágio em direção a Roma, picado por uma serpente em Malta, e quando finalmente chegou em Roma, foi preso e degolado. Se é um crente dos nossos moldes brasileiros do século 21, talvez algum crente falaria: você está precisando orar mais. Você parece curva de rio, Paulo. E para piorar, Paulo vem dizer nessa carta quem foi o delator para ocasionar a sua prisão. Está na moda a palavra delação. Tem gente que não sabe nem quem é o delator. Eu não sabia. E a gente vai aprendendo. O delator é o dedo duro. Quem foi o dedo duro que colocou Paulo dentro da prisão romana, que entregou ele para o Nero? No caso aqui foi um dos seus melhores amigos, Alexandre, o ferreiro. Ou seja, Paulo também entendia que muitas vezes na vida cristã não são apenas os inimigos que nos machucam, mas também aqueles que a gente mais ama. Tanto é verdade que Paulo chama o Alexandre de opositor a ele e ao evangelho que ele pregava. Agora, mesmo sendo delatado por uma das pessoas que ele mais amava, mesmo estando preso naquelas prisões que eram frias e escuras, onde os prisioneiros morriam de lepra e de infinitas doenças contagiosas. Por quê? Porque todo o sistema de esgoto romano passava pelas prisões. Ainda assim, Paulo olhava para a vida com uma perspectiva eterna. Paulo compreendia que não era Nero que iria matá-lo, mas ele mesmo estaria se oferecendo como uma oferta ao Senhor. Quando Paulo escreve para Timóteo: o tempo da minha partida é chegado. O verbo partida no grego aqui é análise. A tradução desse verbo é, entre aspas, ação de desatar um nó. Ou seja, para Paulo, a morte era um descanso do seu trabalho, era deixar a carga, era uma libertação e um alívio. Para Paulo, morrer era invadir as portas da eternidade, onde não haveria choro, pranto, luto e nem morte, e enfim voltar para a casa do Pai. Por isso que vira e mexe, ele falava: eu continuo olhando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo tinha consciência que ele tinha combatido o bom combate, sem facilidades, sem amenidades. Paulo lutou contra o mal, Paulo lutou contra os principados e potestades, Paulo lutou contra o pecado, Paulo lutou pelo evangelho e lutou para salvar vidas da perdição. Paulo também tinha consciência que tinha completado a carreira, ele tinha entendido que ele não carregou um peso inútil nas costas e nem se distraiu com as coisas fúteis da vida, mas ele rompeu a linha de chegada, ele correu de acordo com as regras, ele manteve os seus olhos no alvo e não fracassou na corrida. Paulo também reforça que ele guardou a fé, ele foi um soldado fiel até o fim. Enquanto muitos eram como a mulher de Ló, que olhavam para trás, enquanto muitos eram como os israelitas no deserto, que sentiam saudade do Egito, outros eram como seu amigo Demas, que tinha se perdido aos amores do século deles. Paulo foi diferente, ele se manteve firme do começo do seu chamado ao fim do seu chamado. Paulo foi abandonado pelos homens, mas sempre assistido por Deus. Paulo nos ensina que muitas vezes Deus não nos livra do vale, mas Ele caminha com a gente no vale. Paulo nos ensina que muitas vezes Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Paulo nos ensina que muitas vezes Deus não nos livra das covas e leões, mas Ele nos livra nas covas e leões. E Paulo nos ensina que muitas vezes Deus nos livra da morte, outras vezes nos livra através da morte.
ensina que em toda e qualquer situação, Deus é o nosso refúgio. Paulo foi perseguido, Paulo foi rejeitado, ele foi esquecido, ele foi apedrejado, ele foi fustigado com varas, ele foi preso, ele foi abandonado, ele foi condenado à morte, ele foi degolado. Mas em vez de fechar a cortina da vida, porque aqui ele está nos últimos dias de vida, aqui ele está nos últimos segundos, ele está na pré-sala do martírio. Aqui ele poderia entrar em crise e dizer: Senhor, eu lutei pelo Evangelho, eu preguei, eu fundei igrejas, é assim que eu morro, eu não tenho nem blusa para me vestir, eu não tenho nem amigo para ficar comigo a não ser Lucas, eu não tenho nenhum livro para ler. Mas ele entende que a melhor coisa que pode acontecer na vida dele não é viver, porque para ele morrer é um lucro e viver é o Cristo. Ele ergue a voz na pré-sala do martírio e diz assim, abre aspas: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória, a ele seja a honra para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Eu só tenho dúvidas, dificuldades em entender se esse é o Evangelho que a gente quer. A gente está procurando um Evangelho que nos blinda, esse Evangelho que não nos blinda. Que Evangelho a gente quer? Da cruz? Porque a gente tem muitas igrejas aí que tem todos os tipos de Evangelho. Evangelhos que agradam os homens. Sendo que Paulo disse aos Gálatas: eu sou apaixonado por Paulo. Se você ficar comigo 10 horas por dia, você vai ver eu falar sobre Paulo. Eu sou apaixonado por esse cara. Quando eu chegar no céu, eu vou falar: mano, você é um cara. Jesus, eu vou te adorar para todo sempre, mas Paulo eu não vou adorar não, mas eu vou falar que ele é o cara, ele é o cara. Eu não tenho dúvida, se Paulo estivesse em nosso tempo, ele usaria das mais ricas redes sociais. Eu não tenho dúvida que ele teria WhatsApp, né? Mas ele teria WhatsApp não para... Não tem problema, aquele que nunca tocou o celular na igreja que atira a primeira pedra. Eu fico imaginando os grupos de Paulo no WhatsApp: Tessalônica, Corinto, Colossenses. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é o WhatsApp. Nosso problema é que a gente não aproveita as ferramentas que a gente tem para ser útil como ele foi. Você acha que Paulo não teria Facebook? Ainda colocaria apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Você tem dúvida? Pastor, tenho dúvida. Então você não lê a Bíblia e não conhece a história. Porque a rede social mais cara do momento, a banda larga mais cara do momento, eram as cartas. E ele usa as cartas, ele usa o que tem mais moderno. Que era um perseguidor das igrejas, agora ele se torna um plantador de igrejas. Que evangelho a gente quer? Ele escreve aos Gálatas: por acaso, abre aspas para ele, por acaso procuro eu agradar a homens? Se quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por isso escolhi, ele diz, ser servo de Cristo. Que evangelho nós queremos? O evangelho que a gente vem para a igreja, faz 3 horinhas de oração, 2 horas de adoração, e a gente acha que aquele culto vai nos blindar de alguma coisa. Paulo é o tipo de crente que, se estivesse aqui nas nossas igrejas, alguns dos nossos pastores diziam: Paulo, você está precisando de uma oração do terreiro. Você está com alguma coisa errada, você está com um pecado escondido. Que evangelho é esse que a gente quer? Tem gente que não combate o bom combate, está combatendo outros combates. Paulo, ele é contra o sofrimento, a não ser o sofrer pelo Evangelho. Agora tem gente que gasta energia com tanta coisa, combate lutas que não tem que combater. E gasta energia com fofoca. Aqui em Guarulhos não tem fofoqueiro, mas lá no Ipiranga tem. E gasta energia falando dos outros, e gasta energia falando... E Paulo, sabe o que ele fala? Não gaste energia com isso, gaste energia combatendo o bom combate. Tem gente que não combate o bom combate, não termina a carreira que nem começou, tampouco guarda a fé. Eu me lembro, encerro aqui,
Eu assumi a igreja há 7 anos porque meu pai sofreu um AVC. Meu pai tinha 47 anos de idade, ele sofreu um AVC, por conta disso eu tive que assumir a igreja. Eu tinha 25 anos na época, hoje eu tenho 32. Eu nunca me esqueço um velório que meu pai fez, que era dentro da casa de uma irmã, a irmã Mariazinha do Coque. Irmão, mexe com todo mundo, menos com quem tem coque. Parece que quando você chega perto do coque, parece que dá uma eletricidade lá de cima. Brincadeiras à parte, era uma irmãzinha de 1,28 m. Isso aqui, ó. Você fala com ela na rua, ela tem uma vozinha. Sabe aquela vozinha pequenininha, de uma irmã de 1,28 m? Mas quando Deus usava para falar, ela não precisava nem de microfone. Enfim, ela morreu. Ou melhor, né? Ela não tinha morrido ainda. Ela estava acamada dentro da casa dela. E aí meu pai falou assim: filho, eu tinha acho que meus 15, 16 anos. Falei assim: filho, a irmã Mariazinha está mal. E a irmã Mariazinha na nossa igreja era como se fosse, até hoje, na nossa lembrança, era como se fosse uma coluna. Eu falei: não, pai, eu vou, porque eu a amo. Eu vou com o senhor. Meu pai falou assim: não se assusta, porque ela está muito doente, ela está muito magrinha. E a gente entrou no velório. Ou melhor, no quarto dela, que ela estava acamada. E aí meu pai olhou para ela e disse: irmã Maria, ela, fala, Paulinho. Meu pai chama Paulo, Silas. Ela chamava meu pai carinhosamente de Paulinho. Ela falou: fala, Paulinho. Meu pai olhou para ela e disse: irmã Maria, Deus vai te levantar dessa cama. Ela não era tão velhinha assim, mas ela estava bem debilitada. Meu pai falou: Deus vai te levantar dessa cama. Ela olhou nos olhos do meu pai e disse: nem se atreva a orar. Meu Deus. Porque o que eu já estou vendo não há de se comparar. Glória a Deus. Paulinho, o céu não é aqui. Eu combati o combate. Eu encerrei a carreira. Eu guardei a fé. Não se atreva a orar. Ela pediu só uma coisa. Ela falou assim: Paulinho, só cante uma música. Aí meu pai disse: qual? 36 da harpa cristã. Linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu fico imaginando o Paulo cantando isso na sala do Martinho. Eu tenho de Jesus saudade só quando é que eu vou. Passarinho, lindas flores querem me encantar. Ou seja, às vezes a vida é tão bela que às vezes elas nos encantam que a gente até se esquece que tem por vir. Mas o autor da música diz: são vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo meu. Sua vinda aguardo eu, cantando meu largo céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas Ele manda estar alerta do exílio voltar. Que evangelho a gente quer? Que igreja a gente está buscando? O problema não é começar um ano de igreja. A pergunta é: como que vocês vão terminar?
Porque toda igreja começa bem. Você acha que alguma igreja começa, não, eu vou montar uma igreja para ganhar dinheiro. Tem uns doidos que sim, mas na maioria das vezes, não, eu vou montar uma igreja para falar heresia. Você acha que um pastor, por mais doido que seja, não, eu vou montar uma igreja porque eu quero ser contra a Bíblia. Não. Todas as igrejas começam com motivação certa. Se não todas, a maioria. O problema não é o começo. O problema às vezes não é o meio. O problema é o fim. Começam combatendo o bom combate, mas depois se cansam. Começam cumprindo a sua carreira, mas depois se cansam. Quando chega no fim, perdem as suas fé. Qual é a estatística americana? Esse ano passou. 1.800 igrejas evangélicas fecharam nos Estados Unidos. Nós estamos vivendo nos últimos 20 anos um crescimento evangélico, mas não se esqueçam, esse crescimento os Estados Unidos também viveu. O problema é que é um crescimento sem qualidade. Daqui a pouco essa linha ela cai, porque aí vão ficar só quem é fiel. Se apegue a Deus. Reavalie as suas motivações pelo qual você serve a Ele. Se você serve a Ele para Ele te blindar, você não serve o Deus de Paulo. Porque Deus não blindou Paulo absolutamente de quase nada. O homem que sofreu. E pior, morreu degolado. Pedro, o parceiro de cela, como que ele morreu? Vocês são inteligentes. O próprio Nero ia colocar ele numa cruz e colocou ele numa cruz, mas na hora de matar, o que ele pediu? Pedro, eu não sou digno de morrer como Cristo morreu. Inverta a cruz. Resumo, estamos longe, muito longe de sermos como esses homens foram. Abaixe sua cabeça, quero orar por vocês. Deus, nos guarde, nos livre, nos alerte, nos corrija. Senhor, eu quero te pedir por essa igreja que tem o seu primeiro ano sendo celebrado. Deus, porém que ao decorrer dessa carreira, essa igreja não venha se perder. Que a nossa comunidade da Ibiranga não venha se perder. Por mais nobres e homens de Deus e mulheres de Deus que possamos ser, se bobearmos, vamos nos perder. Possamos vigiar e orar. Senhor, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na teologia, outros confiam na não teologia, outros confiam no movimento, outros confiam em tantas outras coisas, mas nós não confiamos nessas coisas, nós confiamos em Ti. Fortaleça essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe. Pastor Tom, não é isso? Tom? Glória a Deus. O pastor desse uma saudação para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Algo que Deus colocar no coração do pastor, em nome de Jesus. Pegar de surpresa assim é legal, né? Glória a Deus, tem que estar preparado, né? Aleluia. Senhor, é tremendo demais o que Deus tem feito. Maravilhoso demais aquilo que o Senhor vai fazer. E é maravilhoso demais aquilo que nós viveremos na glória. Amém. Eu tenho falado muito isso lá na igreja. Sou o pastor Dom, Carlos Dom, casado com Janaína há 11 anos também. Tenho um filho chamado Nicolas, de 7 anos também. Meu Deus. Nós somos da igreja presbiteriana Avivada aqui em Guarulhos, ali no centro de Guarulhos. É uma honra estar aqui. Rodrigo, parceirão aí nosso. E glória a Deus por essa igreja. Estamos percebendo mesmo que o Senhor tem falado. Quero deixar aqui com vocês apenas uma palavra que está aqui. Mateus. Mateus capítulo 3. Que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Amém? Glória a Deus, que este reino, o reino dos céus, o reino do seu Filho amado, Senhor Jesus, possamos viver cada vez mais este reino aqui na terra. Não vai se comparar, mas eu tenho certeza que quando nós vivemos um pouquinho deste reino aqui, quando nós vivemos os milagres, quando nós vivemos a transformação real, quando nós somos transformados pela renovação do entendimento do Senhor, nós começamos a ver um pouco do reino de Deus aqui na terra. E que este evangelho que foi falado aqui, que este verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, o evangelho de serviço, o evangelho de amar uns aos outros, o evangelho de amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa força, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, possa estar impactando as vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu espero que de repente a gente possa caminhar um pouquinho junto, né? A gente conhecer um pouquinho vocês também conhecer um pouquinho da gente, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Pode aplaudir o Senhor.